Olá, alunos. Vamos imaginar que a gente tem um ciclo de refrigeração mostrado na figura. A gente está usando aí o R404A. A temperatura de condensação do fluido ela acontece a 50 graus Celsius e a evaporação acontece aí a menos 20 graus Celsius. Vamos supor que esse sistema esteja usando um tubo capilar aí entre a condensação e a evaporação. E aqui eu tenho um compressor com a potência de compressão aqui. Bom, está mostrado aí o sentido do ciclo. Aqui eu tenho o calor de condensação, esse calor é liberado para o meio externo. E aqui tem um calor de evaporação que é retirado do meio interno, o ambiente aí onde está refrigerado. Sabendo que eu tenho um fluido, eu posso buscar numa tabela de propriedades. Está aqui para o R404A. Ele, nessa coluna aqui, nesse eixo, eu tenho aqui megapascal, que é a pressão. Lembrando que 1 megapascal é igual a 10 na sexta pascals, ou que é igual também a 10 quilo, não, deixa eu arrumar aqui, 10 ao cubo quilopascals. É a mesma coisa que o K aqui é 1000. Nesse caso aqui, ó, se eu observo aqui, eu tenho essa temperatura, menos 30, aqui eu tenho menos 20, onde eu preciso, aqui eu tenho 50. Partindo dessa linha de 50, eu consigo obter mais ou menos aqui, ó, 2 megapascals. Que eu posso também dizer que é 2 vezes 10 na sexta pascals, ou 2000 quilopascals. É a mesma coisa. E aqui eu obtenho nessa linha de menos 20 graus, aqui é mais 50, né? Eu obtenho 300 quilopascal ou 0,3 megapascals, como eu falei antes, mesmo exemplo. Observe então, se eu esticasse o tubo capilar, né? O tubo capilar ele é um tubo que ele pode aí ter espessuras, né, que variam aí de 0,5 a 2 milímetros, né, aproximadamente. Então, o diâmetro aqui dentro, aqui, esse diâmetro interno aqui, ó, é nessa faixa aí de 0,5 a 2 milímetros. E o comprimento, quando esticado desse tubo, ele pode ter de 1 até 6 metros, né, de L. Eu tenho um L aqui, ó, de apenas 2 metros, só para fazer um exemplo aqui. Eu disse que a pressão na entrada aqui, a pressão na entrada do capilar, do tubo capilar, é de 2000 kPa aqui, e a pressão na saída é de 300 kPa. Nesse caso eu tenho um ΔP, uma perda de pressão, que é igual a 2000 menos 300, dá 1700 kPa. Bom, se eu quiser o ΔP por metro, que é a perda de pressão por metro, eu divido aí, nesse caso aí, dá 1700 dividido por 2, dá 850 kPa por metro. Obviamente, se fosse 6 metros, né, eu posso fazer a conta aí, a mesma conta, né, faço a conta aí para 1700 dividido por 6, eu posso ter para 6 metros, então eu posso fazer assim, ó, 1700 quilopascals dividido por 6 metros, se fosse um tubo de 6 metros, eu teria 283 quilopascals por metro, né? Então essa aí, ou seja, eu teria essa possibilidade. Então o tamanho do capilar aí vai depender muito, obviamente, do sistema de refrigeração, mas via de regra é isso. Eu tenho que me preocupar em calcular aí, eu tenho que alcançar ΔP. Se eu quero 2 níveis de pressão no sistema, o capilar vai ter que fazer essa ponte, né? Essa perda de pressão vai ser equivalente à minha necessidade. E aí existe programas, existem tabelas específicas para você dimensionar o tamanho do capilar, o comprimento dele, de acordo com a pressão desejada e com a espessura, o diâmetro do tubo. Só para lembrar aí que a perda de pressão, o ΔP do capilar, é decorrente do atrito, né, pelas paredes aqui, ó. Toda vez que o meu fluido escoa,
e considerando que eu tenho um tubo capilar de uma espessura muito fina, né, de um diâmetro muito pequeno, né, haverá muito choque das partículas aqui com as paredes, que elas têm, apesar de parecerem extremamente lisas, né, se a gente olhar essas paredes aqui ao nível microscópico, a gente vai descobrir que existe uma certa irregularidade nela, né? Nenhum material é perfeito, né? Ainda mais material que é feito aí muitas vezes por extrusão e outros processos de fabricação. Então, eu tenho aí trefilar. Exatamente aí. Você tem vários processos, não convém aqui o caso, mas essa superfície não sendo rugosa, ela acaba, as moléculas do fluido vão se chocando aqui, e isso dá atrito. E o atrito é o principal efeito, né, para redução da pressão num tubo capilar. É isso, verifique aí então que a área de refrigeração está extremamente conectada aí, né, com a parte de mecânica dos fluidos, uma vez que os fenômenos físicos que acontecem na refrigeração são fenômenos de fluido, né? Eu tenho fluido refrigerante, eu tenho água numa torre de arrefecimento, às vezes eu tenho água gelada circulando por meio do Francois Schiller, né? Eu tenho ar, que é um tipo de fluido também, o ar ele sendo resfriado, desumidificado, né? E isso tudo, obviamente, faz parte aí do cotidiano do técnico de refrigeração e ar-condicionado. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.